Assembleia de Deus, Congregação Pricumã de número 1, todos os nossos irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook nessa noite. Nós ainda não conseguimos transmitir essa noite pelo YouTube, né? Nós iríamos transmitir o culto de hoje, o estudo de hoje. Na verdade, hoje vai ser um pouco diferente. Nós teremos um estudo sobre o arrebatamento da igreja, que vai de Gênesis até Apocalipse. Nós vamos estar aqui com um estudo direto, contínuo, durante essa noite, ministrando nas vossas vidas. Então eu quero já agradecer a Deus pela vida da amada igreja, dos irmãos que nos acompanham aí pelo Facebook. Quero pedir que você compartilhe. Nós temos a página da igreja, de Roraima, Congregação Pricumã de número 1, que você possa compartilhar aí no seu perfil, que você possa mandar o link aí nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da congregação aí dos seus amigos e irmãos nessa noite, para que nós possamos participar, para que nós possamos receber nessa noite o estudo e a instrução da palavra do Senhor, um estudo sistemático sobre o arrebatamento da igreja. Então é um estudo aí formado por quatro palestras. Nós vamos iniciar hoje, e aí vamos estar dando continuidade com a ministração a essas palestras, e você vai ser edificado com a palavra do Senhor, amém? Nosso ministrante, nosso irmão, o diácono Nádio, já está conosco aqui, já está preparado, preparou esse estudo, recebeu o convite para estar ministrando esse estudo para a amada igreja e para os irmãos que querem aprender mais sobre o arrebatamento da igreja. Nessa oportunidade, igreja, eu quero convidar você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, você que está em casa acompanhando essa live, para que nós possamos estar orando para nós iniciarmos o nosso culto. Logo após a oração, eu já vou estar passando para o nosso irmão Nádio, diácono Nádio, para ele já dar continuidade, para nós não perdermos tempo essa noite. Amém? Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar diante de Ti. Obrigado, Pai, por estar na Tua presença. Pai Santo, Deus grande, Deus poderoso, abençoa as nossas vidas essa noite. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Senhor Deus, para receber a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo, que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a sabedoria, que Ele possa nessa noite estar direcionando, Senhor Deus, o trabalho, que Ele possa estar inspirando, Senhor Deus, o Teu Filho nessa noite, e que o Senhor possa preparar os corações, para que nós possamos receber, Senhor, a Tua palavra. Senhor Deus, que esse estudo possa servir para a Tua igreja, mas também possa servir para aqueles que ainda não são igreja, possa alcançar vidas, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Abençoa as nossas vidas, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares acompanhando, Senhor Deus, essa noite. É o que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero já passar, nosso diácono Nádio, irmão Nádio, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Já quero estar passando para ele, sem perca de tempo. Abra aí a sua Bíblia, convide seus irmãos, compartilhe, para que nós possamos aproveitar o máximo desse estudo. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos nessa noite com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz possa reinar na sua vida e no seu lar, em nome de Jesus. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui. Um momento histórico, um momento ímpar de estarmos aqui reunidos. Você aí na sua casa e nós aqui na igreja, para aprendermos e mergulharmos nos mistérios que a palavra de Deus tem reservado para nós. Um tema muito abençoado. Então prepara o teu coração. Pega aí a sua Bíblia, pega o seu material de anotação e prepara o seu coração para receber de Deus as revelações da sua palavra. Em nome de Jesus, eu quero agradecer você que parou tudo agora, que parou os seus afazeres, de repente está no trabalho, de repente está em outro lugar, mas está aí conosco ligado na palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e te recompense por cada esforço que você faz em prol do reino de Deus. Quero agradecer ao nosso amado pastor, nosso pastor Manuel, missionária Sueli, que são nossos líderes aqui do Pricumã de número 1. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Agradecer a todos os nossos irmãos do Pricumã de número 1, que também divulgaram. Você aí que divulgou, que tem divulgado este culto, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, a minha oração é para que você seja enriquecido com a palavra de Deus. Quero agradecer a todos os amigos, irmãos de outros ministérios que também estão ligados conosco, todos os irmãos das outras congregações da Assembleia de Deus que também estão ligados conosco, amigos, companheiros de trabalho, todos vocês, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Em especial aqui,
Quero deixar meu agradecimento ao nosso pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho, e a toda a diretoria da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Roraima. Muito bem, antes de nós entrarmos já na palavra de Deus, eu quero adorar ao Senhor com um louvor. Eu quero convidar você a adorar a Deus comigo essa noite, em nome de Jesus. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Adore a Deus comigo. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Aleluia. Diga comigo assim, ó: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos. Ali voaremos com os anjos. Você crê nisso? Voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos: oh, Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do
cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que maravilha poder adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em breve, muito em breve, nós vamos atravessar os portões celestiais, os portões que a Bíblia diz que são 12 pérolas, e nós vamos atravessar esses portões e estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pega aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito. Aleluia. Tito, capítulo de número 2. O versículo de número 11, 12 e 13. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora no nosso estudo propriamente dito. O tema é os fundamentos do arrebatamento de Gênesis a Apocalipse. Então nós já vamos começar aqui com um dos fundamentos. É o texto base, é o texto fundamental do nosso estudo. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a tua mente, o teu entendimento, o teu coração, e que Ele nos dê espírito de revelação, para que possamos compreender as maravilhas da lei do Senhor. Tito capítulo 2, do versículo 11 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo oportuna salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões dos desejos mundanos, vivamos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que texto poderoso, queridos irmãos, querida igreja, amigos, todos que estão aí ligados conosco neste culto online. Esse primeiro texto já nos revela dois momentos diferentes e distintos sobre a vinda do Senhor. Então nós temos aqui no versículo 13, o primeiro momento, a bem-aventurada esperança. E temos também o segundo momento, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos entender, nestes dias que nós estamos vivendo dias proféticos, vivemos os últimos dias da igreja na terra. E o apóstolo Paulo vai nos dizer, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo vai nos dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meus amados irmãos, precisamos ter o cuidado e estabelecer muito bem os princípios da doutrina do Senhor. É bem verdade que tem muita gente por aí postando coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Aparentemente parecem ser verdades bíblicas, mas quando se faz uma análise mais profunda, quando se vai realmente para a Bíblia, para usarmos das ferramentas da hermenêutica, que é a interpretação, para usarmos a exegese corretamente, que é extrair do texto, e assim usarmos da homilética, que é a exposição da palavra de Deus. Então olha aí, nós temos três coisas. Eu irei com calma, fique tranquilo, o nosso estudo é bem compassado para que todos os irmãos tenham o entendimento bem fortificado com a palavra de Deus. Então vamos lá, nós temos três momentos dentro da leitura bíblica, dentro da bibliologia,
que é o estudo da Bíblia, não o estudo do conteúdo da Bíblia, mas o estudo da estrutura do livro, o estudo da estrutura bíblica, nós temos 3 momentos pelo qual a palavra passa. Então, qual é o primeiro momento que a palavra de Deus passa? É o momento da hermenêutica, o momento da interpretação bíblica. Esse é o primeiro momento que o texto bíblico vai passar. O segundo momento que o texto bíblico passa, depois da interpretação, é a exegese. A exegese é você extrair do texto as verdades que você acabou de ver pela interpretação. Então, por exemplo, nós lemos aqui o texto de Tito, capítulo 2, versículo 13. E agora estamos dizendo que nós temos 2 momentos no tocante à vinda do Senhor. Nós temos aí a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja, e temos o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que será a sua segunda vinda. Então são 2 momentos diferentes. Isso é uma exegese, é extrair do texto as verdades que ele revela. E então, uma vez que eu interpreto o texto, uma vez que eu extraio do texto as verdades, então agora eu vou expor, porque a palavra de Deus é isso, é interpretar, extrair, e aí vem o terceiro momento pelo qual a palavra de Deus passa, que é a homilética, isto é, a exposição da palavra, a pregação, o ensino. E aí este ensino, esta exposição, pode ser uma mensagem textual, pode ser uma mensagem temática e pode ser uma mensagem expositiva. Mas este não é o foco do nosso estudo, é apenas um bom princípio para nós estabelecermos aqui os fundamentos do arrebatamento. Amém? Então, tudo que eu vou lhes dar nestes dias de estudo, o pastor muito bem falou aqui, nós teremos aí 4 encontros, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Irmão, não perca nenhuma dessas aulas, não perca nenhum desses encontros, porque vão ser enriquecedores para a sua vida espiritual. Então, tudo que eu vou lhes dar nesses 4 encontros são fundamentos bíblicos bem estabelecidos, porque, irmãos, a doutrina é inalterável. Amém, pastor Manuel? A doutrina é inalterável, não tem como se alterar a doutrina. E eu fico triste quando muitos irmãos dentro da nossa própria igreja estão dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, dizendo que o arrebatamento não vai acontecer, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizendo que a igreja vai conhecer o anticristo. Meu Deus, é totalmente antibíblico e fora do padrão doutrinário bíblico. Amém? Bom, eu quero começar também falando que tudo que nós estamos falando, e muito mais além do que está aqui, né, nós estamos embasados, eu quero mostrar aqui para você, aí na tela, esse livro que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui está o padrão doutrinário da nossa igreja. E no capítulo 22 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, trata somente sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo no primeiro parágrafo, temos a exposição no primeiro tópico sobre o arrebatamento da igreja. É doutrina, é palavra, é fundamento. Não pode ser alterado e não pode ser retirado. Então, eu já quero deixar isso aqui muito bem estabelecido, que nós, assembleianos, nós que somos povo de Deus, acreditamos sim e pregamos o arrebatamento da igreja. E aí eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. A profecia, quando nós vamos estudar a profecia bíblica, e eu quero deixar aqui bem claro, quem me conhece sabe muito bem disso, eu amo estudar a escatologia bíblica. A escatologia bíblica é a parte da teologia sistemática que estuda as coisas do fim, que estuda as últimas coisas. Então é a área que eu me especializei e me especializo a cada dia. Então, eu quero trazer para a igreja, trazer para os meus alunos, quero aqui também abrir um parênteses, agradecer os meus alunos do CPO, os meus alunos da Escola Bíblica Dominical, todos os meus alunos que estão nos acompanhando, nos dando a honra. Amém? Esse estudo também é para vocês aí, para abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. E eu quero deixar bem estabelecido aqui, irmãos, esses fundamentos. Quando eu fui estudar, quando eu fui buscar na palavra de Deus os fundamentos do arrebatamento, porque quiseram me confrontar, há uns dias atrás eu fui confrontado por pessoas da nossa própria igreja, fui confrontado no tocante ao arrebatamento. Pessoas antigas, pessoas com muito tempo na igreja, pessoas que são até mestres, que são até professores da escola dominical, dizendo para mim,
dizendo literalmente que a igreja não será arrebatada, dizendo que a igreja vai conhecer o anticristo e que nós já estamos nas aberturas dos selos. Meus amados irmãos, nós vamos navegar juntos e vamos desconstruir essas ervas daninhas que colocaram na árvore espiritual de muita gente. E eu quero dizer, eu sei que vai incomodar muita gente, porque a Bíblia diz que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina e vão ter comichão nos ouvidos, ou seja, vai causar incômodo. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar a libertação, eu quero profetizar a renovação do teu entendimento pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem ver que nós atrasamos um pouco hoje, não foi outra coisa não, irmãos, é batalha espiritual, eu sei disso. O inimigo não quer que a igreja ouça a verdade. O inimigo não quer que o povo de Deus saiba. Mas em nome de Jesus eu repreendo todo o levante do inimigo, todo o atrapalho, está por terra em nome de Jesus. Esse estudo, esta palavra vai chegar no coração da igreja e vai chegar no coração daqueles que o Senhor encaminhou a sua palavra em nome de Jesus. Amém? Isso foi só a introdução, pastor Manuel. Isso é só para a gente esquentar os motores. Agora vamos entrar aqui nos textos. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que no tocante à vinda do Senhor, só são 2 vindas, não são 3 vindas. Vamos deixar isso aqui bem claro. Tivemos a primeira vinda de Cristo, que foi a sua encarnação, o seu nascimento, quando Cristo veio à terra, como está lá em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo se fez carne e tabernaculou, que é o termo correto, ou seja, ele tabernaculou, ele veio habitar entre nós, amém? Essa é a primeira vinda de Cristo. As profecias, todas as profecias, no tocante à primeira vinda de Cristo, se cumpriram na sua totalidade. Aí pensa comigo, você acha mesmo que se todas as profecias da primeira vinda de Cristo se cumpriram cabalmente, você acha mesmo que as profecias da segunda vinda de Cristo não vão se cumprir? Todas irão se cumprir, meu querido, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor jamais passará. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais irão passar. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 40, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, das profecias que temos a respeito da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento, que são 2 momentos diferentes, nós temos aí mais de 300 profecias bíblicas a respeito disso. Só do arrebatamento são mais de 80. São mais de 80 textos que eu tenho para expor para você. Mais de 80 textos de Gênesis a Apocalipse eu tenho aqui para expor para você, tranquilamente, fundamentando o arrebatamento. Tem muito crente que diz, não, os crentes estão fundamentando o arrebatamento em 4 textos só da Bíblia, só usando aquele texto de Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, usando o outro texto de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Não, meu irmão, são mais de 80 textos só sobre arrebatamento. Eu estou com todos eles aqui, estou com todos eles num esquema aqui maravilhoso. Eu estou até pensando, pastor Manuel, se a gente prepara aqui um material depois para distribuir para os nossos irmãos, amém? Em nome de Jesus. Meu Deus, eu recebendo aqui a água do pastor. Meu Deus. Eu fico honrado, pastor. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Vamos lá, meus amados irmãos. Então, estamos só começando. Tá? É só o começo, para a gente começar aqui com um bom princípio. Começar realmente como a palavra de Deus nos ordena. Agora, preste atenção comigo. Quando eu olho a palavra de Deus, eu preciso entender, eu preciso aprender a separar aquilo que é para Israel, aquilo que é para a igreja e aquilo que é para os gentios. Você precisa entender, quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai estudar o Apocalipse, vai estudar as últimas coisas, você precisa ter em mente que o Senhor trabalha com 3 povos. Aqueles que já tiveram aula comigo sabem do que eu estou falando. Que Deus trabalha com 3 medidas de farinha. Como assim, irmãos? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo de número 33.
vai anotando aí todas as referências, em nome de Jesus, vai colocando tudo em sequência. Nós vamos aqui juntos, com calma, tranquilos, analisando texto com texto. Como diz a Bíblia, nós temos que comparar Escritura com Escritura. Amém? Então, aqui é a Bíblia pela Bíblia. Aqui não tem falácia, não tem achismo, não tem doutrina de homens, não. Nós vamos analisar o que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre arrebatamento. Então, Mateus capítulo 13, versículo 33. Então lhes disse outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olha que coisa interessante. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 13 nas parábolas do reino. As parábolas do reino. Então olha só. O reino de Deus trabalha com 3 medidas de farinha. O fermento aqui, e apenas aqui nesse texto, o fermento não é a doutrina dos fariseus, não é o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus. Aqui não. Aqui não. E nem é o pecado também. Tá? Aqui nós estamos falando de reino de Deus. Nesta passagem, o fermento simboliza o próprio reino de Deus, a influência do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender quais são os 3 povos que a profecia trabalha, que Deus trabalha. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E esse plano abrange 3 povos. Quais são esses 3 povos? Aí você junta esse texto com 1 Coríntios capítulo 10. Já entramos na aula, viu, queridos? Já entramos na aula. Então pare tudo, não converse, bota esse celular no silencioso e presta atenção na palavra. É hora da aula. Quem me conhece, já teve aula comigo, sabe que é palavra do começo ao fim. Então não perca nada. Porque se você perder um detalhe, você vai ficar depois perdido. Graças a Deus vai ficar gravado aí para você ter acesso. Né? Depois vai ser lançado no YouTube, não é isso? Então, hoje não foi possível transmitir, para você ver como é a luta. Não foi possível ser transmitido pelo YouTube ao vivo. Mas para a glória do nome do Senhor, quando terminar, nós vamos lançar na nossa plataforma, lá no nosso canal, no YouTube. Então você, em nome de Jesus, se inscreve no nosso canal. AD Roraima Pricuma 1. Vai lá, é o único, não tem como errar. Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreve, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Sempre que tiver um novo vídeo, você vai estar lá recebendo em nome de Jesus. Nós temos quantos aí online conosco? Olha só, mais de 80 pessoas conosco, glória a Deus. E Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. Não se esqueça também de seguir a nossa página no Facebook, tá? Então você acessa aí a AD Roraima Pricuma 1, nossa página oficial no Facebook. Se inscreve lá, meu irmão, curte a gente, divulga a nossa página. Aquilo que é bom, vamos compartilhar. Muitas vezes você utiliza as suas redes sociais só para compartilhar o que não presta, para compartilhar a fofoca. Muitas vezes tem muito crente sendo marqueteiro do diabo. Mas em nome de Jesus, não seja marqueteiro do diabo de más notícias. Seja um arauto, um atalaia de notícias boas do reino de Deus. Então publique aí e nos segue aí no Facebook em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O povo que está comigo aqui, vocês podem dizer amém, viu? Nós estamos no número reduzido aqui, irmãos. Estamos em 4 pessoas. Aqui é o nosso pastor Manuel, eu, nosso irmão Ayrton e irmão Lucas aqui na cinegrafia. Deus abençoe vocês. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo de número 32. Vejam os 3 povos que Deus trabalha. Não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, olha aí, primeiro povo, Israel, nem a gregos, aqui simbolizando os gentios, e nem a igreja de Deus. Então, coloque aí no seu caderno, coloque aí na sua anotação, os 3 povos, as 3 medidas de farinha. Nós temos aí Israel, é o primeiro, porque Israel é a nação eleita. Nós temos aí em segundo lugar os gentios. Gentil aí não é gentil com L, é gentil com O, gentil, ou seja, de povos, nações, de gente. E temos aí a igreja. Que a igreja, na igreja nós não temos, como diz a Bíblia, na igreja não tem nem gentil e nem judeu. Mas Cristo é tudo em todos. Então, esses são os 3 povos que o Senhor trabalha. Então, meus queridos irmãos, o maior desafio
do nosso estudo é separar o que é para a igreja, o que é para Israel e o que é para gentil. Aí o povo não estuda, não senta para aprender, não é orgulhoso, acha que já estudou tudo, acha que já sabe de tudo. Aí começa a falar besteira por aí, começa a espalhar coisa que a Bíblia não está falando. Pega o que é para Israel e joga para a igreja, pega o que é para gentil e joga para a igreja, pega o que é para a igreja e joga para Israel. Meu irmão, faz uma salada só. Mas graças a Deus que você está aí. Glória a Deus que você está aí conosco, aprendendo a palavra de Deus. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Para mim é um privilégio, é uma honra muito grande. Então vamos lá. Queridos irmãos, então, o primeiro fundamento aí, nós temos nosso primeiro fundamento do arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra. Tá? Então não são duas vindas, porque no arrebatamento Cristo não virá à terra. Cristo não vem à terra no arrebatamento. A Bíblia diz que ele vai estar nos ares, nas nuvens, aguardando a igreja. Então esse é o primeiro fundamento. Aí sim, então são só duas vindas. A primeira vinda, que já aconteceu quando Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. E a segunda vinda, que vai acontecer no final da grande tribulação. Nós vamos estudar isso aí passo a passo com calma. Certo? Então esse é o primeiro fundamento. Dois momentos diferentes. São dois momentos diferentes. Um outro fundamento é entendermos que existem coisas que são para a igreja, coisas que são para Israel e coisas que são para os gentios. Tá bom? Então não se confunda. Eu vou citar um exemplo, eu vou aproveitar, pastor Manuel, eu vou citar logo um exemplo, para ficar claro o que é para a igreja, o que é para Israel e o que é para gentio. Então vamos lá. Um exemplo, irmão Nadson, de uma profecia que é para Israel. Vamos lá, as 70 semanas de Daniel. O povo faz uma confusão com esse texto. Tem aluno meu aí que já está vibrando, que estava só esperando eu falar das 70 semanas. Vamos lá, meu irmão, vamos falar das 70 semanas. Só uma palhinha. Então abra aí a sua Bíblia em Daniel. Anote aí na sua anotação. Bote aí no seu caderno, no papel, na capa da Bíblia, eu não sei. Mas coloque aí. Exemplo de profecia para Israel, número 1. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel, capítulo 9, versículo 24. As 70 semanas de Daniel. Motivo número 1, pastor Manuel, de confusão na escatologia são essas 70 semanas. Mas é tão simples, irmãos. É tão simples a questão das 70 semanas. A partir de hoje, nunca mais você vai se enrolar nisso. Por quê? Vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Meu irmão, o que é que tu quer colocando igreja aí nesse meio? Está muito claro o texto. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade. Para quê? Número 1. Vamos lá, os 7 propósitos das 70 semanas. Os 7 propósitos das 70 semanas de Daniel. Número 1, para exterminar a transgressão. Número 2, para tirar o pecado. Número 3, para expiar a iniquidade. Número 4, para trazer a justiça eterna. Número 5, para selar a visão. Número 6, e a profecia. E número 7, para ungir o santo dos santos. Aí os 7 propósitos das 70 semanas para Israel, meu irmão. Está aqui é o projeto de Deus, o projeto escatológico para Israel. Não coloque a igreja nesse meio. A igreja não faz parte das 70 semanas. As 70 semanas, eu vou repetir, versículo 24, estão decretadas sobre o povo de Israel e sobre a santa cidade Jerusalém. Então, olha que coisa interessante. Cada povo da profecia tem o seu palco de acontecimento. Qual é o palco da profecia para Israel? O palco da profecia para Israel é a cidade de Jerusalém. O palco da profecia para a igreja é a nova Jerusalém, é diferente. Já é a nova Jerusalém. E o palco da profecia para os gentios é a terra, são as nações. Vamos lá, vamos repetir para você anotar? Os palcos de cada povo da profecia. O palco profético de Israel, Jerusalém.
O palco profético da igreja, a Nova Jerusalém, a santa cidade que desce do céu. É a Nova Jerusalém. E o palco da profecia para os gentios, as nações. São as nações, são os países do mundo. É a terra em si. Amém? Olha como é gostoso estudar a palavra de Deus desse jeito. O tempo vai passando e a gente nem sente. Nós só estamos começando. Então esse é o primeiro exemplo de profecia para Israel. Não meta a igreja aí. Tá bom? Quem tiver aí nos comentários, já digita aí no comentário. Não meta a igreja nas 70 semanas de Daniel. Já coloca aí, que é para todo mundo ficar ciente disso. Agora, um exemplo de profecia que é para os gentios. Só para os gentios, que não tem nada a ver com Israel nem com a igreja. Mateus capítulo 25, é aqui que muita gente vai já se escandalizar. Quer ver? Vão já mandar mensagem no meu privado. Eu estou só esperando. Mateus capítulo 25. Versículo 31. Com certeza, hein, pastor Manuel? Com certeza a gente já ouviu muita gente pregando esse texto. Quem já ouviu, irmão? Você que está aí na live, está em casa ouvindo a palavra. Quem já ouviu esse texto? Eu, naquele grande dia, eu quero ser das ovelhas que vão estar à direita. Eu não quero ser dos que vão estar à esquerda. Porque os que vão estar à esquerda são os bodes. Eu sou ovelha. E eu quero ouvir Jesus me chamar e dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Quem já ouviu alguém pregar isso daí para a igreja? Eu já ouvi várias vezes. Irmão, em nome de Jesus, você está aprendendo. Pastor Manuel deixou bem claro, é um estudo diferente. É como se nós estivéssemos aqui na classe do CPO. Estou me sentindo muito à vontade com isso, graças a Deus. Então vamos lá. A partir de hoje, tire isso daí, deleta. Dá um Ctrl Alt Del aí, um Alt F4 e fecha isso daí, deleta isso daí. Tá? Isso daí não é, essa passagem não é para a igreja. Por que, irmão, diz que não é para a igreja? Vamos lá. Vamos analisar o texto. Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando vier o Filho do Homem na sua glória, marque aí, primeira coisa. Quando vier o Filho do Homem na sua glória. Opa, o irmão Nádio já falou no começo. O irmão Nádio já falou no começo. O que foi que eu estabeleci aqui no começo da nossa aula? O arrebatamento é uma coisa. A segunda vinda de Cristo, que é o glorioso aparecimento, é o aparecimento de Cristo em glória. Inclusive, nesse texto, se cumprirá aquele texto que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá. Lá não diz? E todo olho verá. Esse todo olho verá é na vinda de Cristo. É quando ele vai descer do céu na terra, meu irmão. Aí todo olho verá. Então olha só o que ele está dizendo aqui. Ele já está dando a dica para nós. Quando vier o Filho do Homem na sua glória. Opa, então já não tem a ver com a igreja. Já não tem a ver conosco. Porque quando ele vier, a gente vai vir com ele. Nós já vamos estar lá com ele no céu. Quando ele descer, a igreja descerá com ele. Inclusive eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você, meu querido, você que nunca andou a cavalo. Monato, se eu nunca andei a cavalo, eu morro de medo de andar a cavalo. O senhor já andou a cavalo, pastor Manuel? Já andou a cavalo? Ayrton, já andou a cavalo? Lucas? o Lucas não andou a cavalo. Lucas, pois deixa eu te dizer uma coisa. Na vinda do Senhor, a Bíblia diz, viu, meu irmão? Você que está em casa está rindo agora aí porque nunca andou a cavalo, tem medo? Te preocupa não. A Bíblia diz que nós, quando Cristo vier do céu para a terra, a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco e os exércitos do céu também vêm atrás dele, montados em cavalos. A igreja vai vir cavalgando. Imagine, pastor Manuel, os céus abertos, Cristo vindo glorioso, e a igreja cavalgando, meu irmão, em cavalos brancos, todos nós atrás do Senhor Jesus Cristo, para a grande batalha do Armagedon. Isso mexe comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, é nesse momento que isso vai acontecer. Agora veja, e todos os santos anjos com ele. Então, versículo 31, eu estou lendo, Mateus 25, versículo 31. Então se assentará sobre o trono da sua glória. Opa! Primeira coisa, quando Cristo aparecer na sua glória, os santos anjos com ele. E o quê? E ele se assentar no trono da sua glória. Está falando de milênio. Está falando de reino.
Quando é que Cristo vai se assentar no seu trono? No final da grande tribulação, meu irmão. Ele vem estabelecer o seu reino na terra. Então, para que meter a igreja aqui? Aí olha o que ele vai dizer. E serão reunidas diante dele todas as nações. Não está falando de igreja. Não está falando de santos. Não está falando de eleitos. Está falando diante dele, serão reunidas todas as nações. Está falando de gentil. Quando você vê a palavra nações na Bíblia, eles são gentios, meu querido. Não misture igreja e nem Israel aí, tá? Aqui não é nem para um nem para outro. E ele as separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei, aqui Cristo já se manifesta como rei. Por quê? Porque ele vai reinar na terra por 1000 anos. Monates, eu não creio que o reino de Deus na terra será no reino milenial, o reino milenar, será literal na terra. O problema é seu, se você não crê. Mas a Bíblia fala. Depois a gente grava, pastor, a gente prepara um outro momento para falar só de milênio. Fala só de milênio. A gente faz uma live depois especial só para falar do milênio. E eu vou lhe mostrar de Gênesis a Apocalipse o reino de Deus na terra. Vai ser uma coisa linda, pastor Manuel. Imagine, a Bíblia diz que as árvores vão bater palmas. Meu Deus, as árvores vão bater palmas, meu irmão. A Bíblia diz que o leão vai brincar com o cordeiro. Vão brincar. Por quê? Porque o milênio nada mais é do que a restauração de todas as coisas que no Éden foram ali impedidas de acontecer com o pecado. O pecado alterou a natureza no Éden, mas no milênio tudo será restaurado. E então experimentaremos a criação na sua plenitude. Isso é um milênio. Meu Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí na live? Quem pode dar um glória a Deus aí? Você que está na sua casa, dê um glória a Deus, meu irmão, pela palavra. Aí ele continua. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino, ele não está falando do céu. Não é o céu, irmão, é o reino. E o reino é na terra. Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando do privilégio das nações. E qual vai ser o critério desse julgamento aqui? Anote aí. Aí é o julgamento das nações. Que julgamento é esse, Monades? Na grande tribulação, eu vou com calma, tá? Eu vou com calma. Fique tranquilo aí, você vai entender. O Espírito Santo está aí tocando no teu coração, na tua mente, para você entender tudo. Nos 7 anos de grande tribulação, o anticristo, a Bíblia diz que o anticristo fará uma aliança, fará um pacto com muitos. Olha para cá. Com muitos, não com todos. Presta atenção. Está lá no texto. E ele firmará um pacto de 1 semana, que profeticamente são 7 anos. Eu não vou falar disso agora. Mas serão 7 anos, ele firmará um pacto com muitos, não com todos. Tem nação que não vai se aliar ao anticristo. Existem nações que não serão aliadas do anticristo, mas que vão ser aliadas de Israel. Essas nações que ficarem a favor de Israel na grande tribulação e protegerem Israel dos ataques do anticristo, a Bíblia diz que como recompensa, porque o Senhor é justo, viu, irmãos? E a Bíblia diz, está estabelecido na bênção de Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é bênção eterna sobre Israel. Quem for abençoador e aliado de Israel, vai ser abençoado pela bênção de Israel. Agora, aqueles que forem contra Israel e amaldiçoarem a nação eleita, a nação santa, só lamento, a maldição virá sobre ele. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, como recompensa, o Senhor vai permitir que essas nações entrem no reino para o milênio. Olha que coisa linda, vamos entrar no milênio. Em nome de Jesus, tomara que o Brasil fique do lado de Israel para sempre, em nome de Jesus, para que possa entrar no milênio. Não se preocupe que eu e você vamos estar com Cristo. Tá? Fique tranquilo, nós vamos estar com Cristo, não vamos passar por esse juízo. Pelo contrário, nesse juízo aqui, a igreja vai estar junto com Jesus julgando essas nações. Isso está em Apocalipse 2 e também em Apocalipse 19.
É muita coisa, irmãos, é muita coisa. A gente tem que estudar isso aí com muita calma, com muita cautela, como nós estamos fazendo. Tá? Então, esse é um exemplo do julgamento das nações. Isso aí é para os gentios, não tem nada a ver com a igreja. Então, pare de dizer que você é a ovelha da direita, que o ímpio é a ovelha da esquerda, é o bode da esquerda. Para com isso. Acabou isso aqui hoje, em nome de Jesus. Uma vez que você ouve a verdade, você não pode mais cometer o mesmo erro, tá bom? E profecia para a igreja? Profecia para a igreja. Aí eu vou citar João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Manuel está dizendo aqui que tem muita gente acompanhando aí. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela audiência. Deus lhe recompense por esse esforço. E vamos continuar, irmãos, que o tempo não para. Hoje, pastor, a gente vai poder passar um pouquinho, não vai, pastor? Vai poder estender um pouquinho. A gente começou com um pequeno atraso. Vamos estender um pouquinho hoje. A ocasião permite. É muito bom, é muito bom. Não se apresse em sair da presença de Deus. Então, vamos lá. Então, esse é um exemplo de profecia para a igreja. Por quê? Porque ele está falando isso para os seus discípulos. Está falando para os seus. Amém? Então vamos lá. Meus amados irmãos, eu quero começar aqui outro fundamento. Já lhe dei aí os exemplos, já lhe dei base aí para o nosso estudo. Vamos começar agora com os fundamentos. Um outro fundamento que eu quero dar. Eu ouço, pastor Manuel, muito crente dizer assim: no Antigo Testamento não tem nada sobre arrebatamento, isso é coisa do Novo. Eita Deus. Pois nós vamos ver, irmão, que a maior fundamentação do arrebatamento não é nem tanto no Novo, está tudo no Antigo. E você não sabe, mas hoje você vai saber, em nome de Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos entender, irmãos, a teologia de Jesus. Vamos entender a teologia de Jesus. Isso aqui é muito importante. Jesus baseia a sua teologia, a teologia da sua vinda, em dois personagens bíblicos. Dois personagens bíblicos. Se você tirar um desses dois, a sua teologia, meu irmão, fica uma teologia falida. Você fica com uma teologia falida, uma teologia quebrada. Então você não pode tirar. Lucas capítulo 17, versículo 26 até o versículo 30. E como aconteceu nos dias de Noé, marque aí, primeiro personagem bíblico. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então o primeiro personagem aí é Noé. Segundo, da mesma forma, olha que coisa interessante, da mesma forma como também aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e a todos destruiu. Da mesma maneira acontecerá no dia em que o Filho do Homem se revelar. Meus queridos irmãos, são dois fundamentos da escatologia. Eu não posso excluir nem Noé e nem posso excluir Ló. Se Jesus está me dizendo que a vinda dele será semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló, então eu preciso estudar o que aconteceu nos dias de Noé e o que aconteceu nos dias de Ló. Eu vou ter que estudar. Então, para hoje, né, o nosso tempo aí já está correndo bastante, então vamos já concluir. Só para você ter ideia de que nós não saímos nem da introdução direito ainda. Tá? Mas eu quero aqui já começar com o primeiro, que é Noé. Tá bom? Então, o que aconteceu nos dias de Noé? Os dias de Noé. Acompanhe comigo. Gênesis. Agora vamos começar, viu?
Agora vamos entrar nos nossos textos aqui sequenciais. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, o versículo 23. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, as aves dos céus, todos foram exterminados da terra, e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Olha só que coisa tremenda. Eu quero ler um outro texto que está na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 5. Se não perdoou o mundo antigo, senão que preservou Noé, o pregador da justiça. Aí tem gente que diz que Noé não era pregador, que você não vê ele pregando para ninguém. Está aqui na Bíblia, rapaz. Pedro teve essa revelação. Você tem que ler Bíblia. Senão que preservou Noé, o pregador da justiça, com outras 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos malvados. Preste atenção. Meus irmãos, aí você pergunta para mim, tá, irmão Nades, o que isso tem a ver com arrebatamento? Tudo a ver. Tudo a ver. É um princípio bíblico. Os justos, o Senhor preserva. Os maus, o Senhor castiga com juízo. Pronto. Aqui um princípio estabelecido no começo, lá no princípio de tudo. Os justos, que era Noé com a sua família, foram preservados. Foram preservados do juízo, porque o dilúvio era um juízo. A Bíblia diz que o pecado chegou nas narinas de Deus de uma tal forma que Deus não suportou. Então Deus resolve agora destruir o homem que havia criado. Mas ele preservou os seus. Então vem o juízo. Mas qual é a mensagem que Noé pregava? Aqui é que eu tenho que entrar agora. Qual era a mensagem que Noé pregava? Irmãos, antes de Noé, quem é que vinha pregando? Quem é que já vinha pregando a palavra do Senhor, dizendo sobre a vinda do Senhor? Irmão Nath, antes de Noé, alguém já pregava sobre a vinda do Senhor? Claro. Quem se arrisca a dizer aí nos comentários da live? Quem era que pregava antes de Noé? Vou lhe dizer o nome. Enoque. Enoque já pregava a vinda do Senhor. Irmão Nath, de onde o senhor está tirando isso? Nós vamos ver, meu querido. Nós vamos ver. Vamos lá para Gênesis 5. Eu tenho um Enoque. Antes, meu Deus, antes de um Noé ser preservado na arca, durante o dilúvio, grave isso aí, por isso que eu estou dando ênfase. Noé é preservado dentro da arca, mas ele passa pelo dilúvio. Olha aí, pastor Manuel, isso é importante. O Noé, ele é preservado com a sua família, mas dentro da arca, mas ele passa pelo dilúvio, mas ele passa preservado. Grave isso daí, você vai já entender o que eu quero dizer. Enoque, muitos anos antes, Enoque já vinha pregando a vinda do Senhor. Enoque é levado da terra antes do dilúvio. Então aqui eu tenho uma teologia do Antigo Testamento. Eu tenho uma escatologia do Antigo Testamento que eu não posso anular. Eu tenho um Enoque que é levado da terra antes do Noé. E eu tenho um Noé que passa pelo dilúvio, mas passa preservado. E aí? Gênesis capítulo 5, versículo de número 22 e o 24. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Olha quanto tempo esse homem vem pregando, hein? Versículo 24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. O outro texto que vai nos falar sobre isso está lá em Hebreus capítulo 11. Vamos lá. Hebreus capítulo 11. É Bíblia, meu filho. Se você não está acostumado, se acostume agora. Hebreus capítulo 11, o versículo 5. Pela fé, Enoque
É pela fé. Pela fé, pela fé. A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 de João 5, versículo 4. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Foi arrebatado para não ver a morte. E não foi encontrado, porque Deus o tinha trasladado. Porém, antes de ser trasladado, obteve testemunho de que tinha agradado a Deus. Esse é o destino da igreja. Esse é o destino da igreja, o mesmo destino de Enoque. Qual foi o destino de Enoque? Enoque andou com Deus. Enoque foi fiel a Deus. Enoque alcançou testemunho perfeito diante de Deus. Aí Deus disse: espera aí, meu filho, tu alcançou um nível de santidade, tu alcançou o nível da estatura de varão perfeito, pô, vamos sair da terra. Mas, irmão Nadson, Deus veio buscar só o Enoque. E, meu irmão, Deus move o céu inteiro por causa de um. E a comitiva de Deus inteira veio só para buscar Enoque. Veio Deus, veio os anjos, veio o céu inteiro só para buscar Enoque. O Nadson está com heresia. Tô não. Vamos lá para Judas, versículo 14. Uma carta que nós desprezamos tanto. Eu nunca vi, pastor Manuel, alguém pregar na carta de Judas. Eu nunca vi. Estou sendo sincero. Uma carta que está aí antes do Apocalipse, de suma importância, e a gente deixa ela de lado. Judas, versículo 14. Preste atenção nisso aqui, rapaz. Acerca destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Olha só, o sétimo. O 7 da perfeição. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Olha só que profecia. O Senhor veio com todo o céu, com todos os anjos. Para quê? Só para buscar o Enoque. Só tinha ele de justo. O restante ficou, meu irmão. Por quê? Porque depois aí vinha o dilúvio. E daquela geração só Noé com a sua família. Mas olha que coisa tremenda. Versículo 15. Para executar juízo sobre todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade, de que impiamente cometeram, e de todas as duras palavras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Está vendo? O Senhor tira o Enoque e manda o dilúvio sobre os ímpios. Irmão, só isso aqui já quebrou com tudo aí. Só esse texto aqui já arrebentou com tudo. Então eu tenho no princípio de tudo, lá em Gênesis, capítulo 5, eu já tenho um Enoque que é tirado antes do dilúvio. Então isso me dá base para a igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E eu tenho um Noé que é preservado no dilúvio. Ele passa pelo dilúvio. Quem é então? Quem é Noé? Israel. Porque Israel vai ser preservada na grande tribulação. Ela vai passar. Israel passa pela grande tribulação. Mas ela passa sem ser tocada. O remanescente será guardado. Não será tocado. Vai passar, mas vai passar preservado pelo Senhor. A igreja não. Nós somos da teologia de Enoque. Nós somos arrebatados antes do dilúvio. Meu Deus. Só isso aqui já finalizou, meu irmão. Só isso aqui nós vamos finalizar por aqui. Tá na próxima aqui, isso aqui é só um dedo, não é isso, pastor Manuel? Na próxima quinta-feira tem mais. Isso aqui foi só para abrir o apetite. Sabe aquele salgadinho que vem antes do jantar? Pronto. Esse foi o salgadinho de hoje. Para na próxima quinta-feira a gente já nós já entrarmos aí com o prato principal, com coisa do céu aqui. Tem muito mais. Então não perca, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Compartilhe o vídeo, tá? Compartilha a live, compartilhe o vídeo para abençoar outras vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Que maravilha. Que maravilha. Os nossos irmãos que estão online aí gostaram. Dá um ok. Se vocês gostaram, nós vamos continuar, né? Vamos continuar. Na próxima quinta-feira vai depender de vocês, amém? O Senhor colocou no nosso coração esse projeto para que o
Diácono Nádio viesse trazer esse estudo, irmão. Vocês viram que é um estudo sistemático. Não é culto de doutrina, não. É estudo sistemático da palavra de Deus. É teologia pura. É escatologia falando da palavra do Senhor. É uma aula. Eu estava sentado, estou com as minhas anotações aqui, anotei tudo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração, e eu estive com o Nádio ali no seu trabalho, há quase um mês, mais de um mês atrás, e ele disse: pastor, eu vou preparar, vou orar, vou me esmerilar, vou pesquisar, é a minha área, é o que eu gosto, e aprove a Deus, nós iniciarmos hoje, foi uma bênção para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus, você que tem compartilhado, que tem estado conosco, e queremos fazer um pedido. Entre lá na nossa página de Roraima Pricumã 1, lá no Facebook, lá no YouTube, o irmão Lucas vai postar o vídeo, o estudo de hoje, você vai entrar lá, vai compartilhar, vai se inscrever no nosso canal, vai dar um ok, um joinha, não é isso? É isso, dá um joinha lá, é isso? Tá certo, vai dar um joinha, vai compartilhar, vai convidar os seus amigos. Eu quero louvar a Deus aí pela nossa turma da CPO, estava toda ligada, glória a Deus. Irmã Débora, o irmão Afonso, a irmã Ingrid, todos os nossos irmãos aí compartilhando, glória a Deus. Nossos irmãos, pastores, evangelistas de Boa Vista, do interior, congregações que estão conosco, glória a Deus, obrigado por estar compartilhando. Nosso objetivo é que nós venhamos aprender da palavra do Senhor, é que nós venhamos ter argumentos bíblicos, teológicos, para que nós possamos nos respaldar dentro do que foi falado. Talvez você não prestou atenção, mas tudo aquilo que o diácono Nádio está falando está fundamentado dentro da doutrina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a nossa profissão de fé, o nosso credo, aleluia. Então você que é assembleiano, você que é de uma outra igreja que tem o mesmo credo, é assim que nós cremos, é assim que nós acreditamos e nós temos todo o respaldo. Hoje foi só salgadinho, a vontade é continuar aqui até às 10 horas, mas eu creio que na próxima quinta vai ser ainda melhor para a honra e glória do Senhor. Nós vamos estar, né, irmão Lucas? Aí, se Deus quiser, nos 2 canais, no YouTube, vamos estar aí no Facebook, 8 horas em ponto, se Deus quiser, né, irmão? Vai dar tudo certo e nós vamos aí estar fazendo essa live. Obrigado pelos nossos irmãos. Quero convidar você que quiser nos ajudar, ofertando, contribuindo. Você vai entrar aí, você olhando aí no canto, você tem o nosso QR Code. Você vai escanear com o seu celular, aí a nossa esquerda, né? É isso, a direita, a nossa direita, tem um QR Code. Você vai escanear com o seu celular e você vai estar ofertando para a obra do Senhor. Os templos estão fechados, mas a igreja não parou. Diácono Nádio, o dia todo trabalhando, mas está aqui à noite, servindo ao Senhor voluntariamente, trazendo o conhecimento para as nossas vidas, irmão Ayrton, irmão Lucas, que estão aqui, um dia de trabalho, mas estão aqui, operando, trabalhando para o reino de Deus. E você que está em casa, quando você compartilha, quando você manda para alguém, você também está evangelizando e trabalhando para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical, domingo à noite nós temos um grande culto para a honra e glória do Senhor, com a presença da banda aqui, o irmão Robson, não é isso? Vai estar conosco, irmão Robson e banda, vão estar aqui participando conosco, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Banda Shed, isso aí, o Lucas está ligado. Banda Shed vai estar conosco aqui no domingo, no nosso culto, e vai ser uma bênção. Eu quero convidar você a nos acompanhar nas nossas páginas. Oremos nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor Deus, nessa noite, recebendo a instrução, o ensino, o alimento da Tua palavra. Ô Jesus, eu creio que muitas vidas, Senhor Deus, ó Pai, foram edificadas essa noite. E eu creio, Pai, que milhares de vidas vão ser edificadas por meio, Senhor Deus, dessa live, por meio desse estudo. É o início, Senhor Deus, ó Pai, de um compêndio, Senhor Deus, ó Pai, que está sendo preparado para nós. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abençoa a vida do diácono Nádio. Dê saúde ao teu filho, continue inspirando com teu Espírito Santo na vida dele. Continua revelando, Senhor Deus, por meio da tua palavra, que é a revelação verdadeira, que está sendo pregada aqui, Senhor Deus, nessa noite. Vai continuar para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada lar, cada família, cada líder que compartilha conosco. Ó Senhor, nossos irmãos que estão em outros estados, Senhor Deus, ó Pai, que estão nos acompanhando. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós oramos nessa noite pelos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Nós apresentamos nessa noite aqueles que estão na UTI, no leito, Senhor, do Hospital Geral de Roraima.
Senhor Deus, os teus filhos que estão no hospital da criança, que estão ali, Senhor, no hospital das clínicas, que estão no hospital de Rorainópolis. Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Nós sabemos como está a situação do Estado, mas nós cremos e acreditamos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. E em nome de Jesus, nessa noite, a tua igreja profetiza em teu nome que a bênção e a restauração chegará, Senhor Deus, sobre o estado de Roraima. Pai, em nome de Jesus, nos leva em paz para os nossos lares. Conforta nessa noite aqueles que perderam seus entes queridos. E eu quero apresentar o pastor Baldo, que perdeu a sua mãe, Senhor. Visita o teu filho, Senhor Deus, ó Pai. Eu quero apresentar, Senhor Deus, ó Pai, o irmão Francisco lá, Senhor Deus, ó Pai, do Cantar, ali da Senhor da RR, do Félix Pinto, e todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida. Pai, mas em nome de Jesus, a tua igreja continua aqui militante, Senhor, buscando e esperando, Senhor Deus, ó Pai, o arrebatamento. Obrigado por tudo, nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que as comunhões e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja não só hoje, mas eternamente. E o povo de Deus diz: amém. Dê a paz, Senhor, para o seu irmão, que Deus em Cristo nos abençoe. Diante de ti.